Olá pessoal, tudo bem? Antes de vocês continuarem a assistir esse vídeo, certo? Façam as questões que estão propostas lá na plataforma, certo? Para a gente terminar o capítulo aí que fala sobre administração, certo? Na América Portuguesa, tá? Então façam as questões. Depois de terem feito as questões, aí sim vocês vão para o capítulo 9, certo? Para ler as páginas 170 a 172, certo? Só depois de tudo isso vocês voltam para a explicação, certo? Pessoal, nesse capítulo nós vamos ver aí como que as fronteiras, né, aqui da América Portuguesa, né, elas vão sendo feitas, certo? Nós vimos, né, que quando os portugueses chegam, né, eles chegam, né, pelo litoral, certo? E com a cana de açúcar, certo? Eles vão adentrando o território, certo? Então a gente vai ver, né, a partir desse movimento, certo? Que as nossas fronteiras elas vão sendo aí formadas. Tudo bem? Então nós vamos estudar, pessoal, nesse capítulo, né, as diversas formas, né, de expansão das fronteiras do Brasil colonial, certo? Então nós vamos começar aí, né, essa expansão, né, através da plantação da cana de açúcar, certo? E também da criação de gado. Tanto para cana de açúcar quanto para gado vai se precisar de espaço, tá? Não dava para fazer isso, né? Só naquela linha litorânea. Tudo bem? Bom, nós vamos também conhecer aqui, pessoal, a figura, né, dos bandeirantes, tá? Vocês já devem ter ouvido falar deles, tá? Se não ouviram falar sobre os bandeirantes, né? Quando a gente vai para São Paulo, a gente não tem dois caminhos, ou vai pela Anhanguera ou vai pela Bandeirante, tá? Então, a rodovia aí dos Bandeirantes, né, tem a ver, né, com esses personagens que nós vamos estudar nesse capítulo, tá? E depois, pessoal, no final desse capítulo, nós vamos pensar na seguinte questão: os bandeirantes, eles foram heróis ou vilões? Tá? Aí vocês também vão pensar naquela coisa, né, da representação, né? Eles vão ser vilões na visão de quem, certo? Heróis na visão de quem. Mas isso daí é conversa para as nossas próximas aulas. Tudo bem? Aí, pessoal, né, nós vamos ver, né, que com os bandeirantes, né, nós vamos ter aí, né, o aspecto do domínio e do controle dos nativos, certo? Na maioria das vezes, né, esse domínio vai ser através do uso da violência, tá? Então é isso que nós vamos ver nesse capítulo, tá? Pessoal, até o final do século XVI, né, a ocupação portuguesa, né, aqui na América, ela se limitava, né, a uma estreita faixa de litoral, que é o que nós acabamos de conversar, tudo bem? Com a necessidade, né, de aumentar aí, né, essas fronteiras, né, por causa da necessidade, né, da cana de açúcar e do gado, né, a expedições militares oficiais, né, então partindo, né, do governo português, vão adentrar o interior, certo? Em especial o norte e o nordeste da colônia, a fim de garantir o domínio português dessa área, tá? E com isso nós vamos ter aí, né, a expansão das fronteiras, tendo a conquista do sertão. Pessoal, lembra que a gente sempre comenta, né, que algumas palavras ao longo da história, né, ela muda de significado, né? Então, enquanto o Brasil colônia, né, o que será que era conquistar o sertão, certo? Porque
se a gente falar hoje, né, sobre o sertão brasileiro, né, na cabeça da gente, né, vem que aquela região do Nordeste caracterizado pela seca, certo? Mas nesse momento, né, em que nós estamos estudando, né, do Brasil colônia, né, a palavra sertão, pessoal, ela era utilizada para designar as áreas ainda desconhecidas, tá? Assim, desconhecida pelos portugueses, certo? Porque os nativos eles já conheciam a região, certo? Então, no momento, né, de colônia, o sertão vão ser aquelas áreas da colônia em que os portugueses não conhecem, certo? E também, né, aquelas terras mais ao interior do Brasil, tudo bem? Então, quando a gente fala, né, que através da necessidade, né, vai se ter a conquista do sertão, nesse momento não é conquistar, certo, essa região seca do Brasil, tudo bem? Bom, além da produção açucareira, pessoal, outra atividade econômica importante, né, desenvolvida aí, né, ao longo do século XVII vai ser a criação de gado, tá? Num primeiro momento, né, essa criação de gado vai ser aí, né, para consumo interno, depois com o tempo, né, ela vai mudando, tá? E para se criar gados, nós também vamos precisar de espaço, tudo bem? Bom, como o gado, pessoal, ele era aí criado, né, de forma extensiva, né, ou seja, né, ele era solto nas terras, né, então ele pastava aí, né, por quase toda a região nordeste, tá? E aí essa região, né, ela foi sendo aí desbravada e ocupada aí, né, pelos fazendeiros, certo? Então, lá no século XVII, né, a exploração da região nordeste no Brasil vai acontecer devido a essa criação, tudo bem? Que ao lado aí, né, da produção açucareira vai se tornar, né, fonte de abastecimento, certo, das vilas e de riquezas, tudo bem? Afinal de contas, né, a gente não sobrevive só entre aspas aí, né, comendo cana de açúcar, né? A gente precisava de outros alimentos, tudo bem? Então ela vai surgir aí, né, para abastecer a vila, né, e também aí, né, para o comércio, que vai ser uma forte fonte de riqueza, tudo bem? Outro fator, pessoal, que vai ajudar, né, na colonização dessa região nordeste, lembra que tinham outras nações aí, né, outros reinos de olho nessa terra, né, os ingleses, os franceses, os holandeses, né, e nós fomos aí invadidos por eles, né, então, né, o outro motivo, né, que justificou, né, essa colonização da atual região do Nordeste, certo? Foram as expedições militares, né, organizadas para expulsar esses invasores aqui da costa brasileira. Tudo bem? Então, nós vamos ter esse motivo também, certo? Bom, essa interiorização, né, que a gente vai chamar, certo? Ela também vai aí, né, para o lado da Amazônia, certo? E no caso da região amazônica, pessoal, essa ocupação, ela foi impulsionada, né, pela coleta aí das drogas do sertão, tudo bem? As drogas do sertão, pessoal, o que vai ser? Vão ser os produtos típicos dessa região, certo? Se a gente pegar o cacau, por exemplo, vai ser uma droga do sertão, tá? Lá na plataforma vocês vão ter uma atividade, certo? Para se familiarizar mais com esse conceito de drogas do sertão, tudo bem? Então, pessoal, para explorar aí, né, o sertão da colônia, né, ainda no século XVI, né, vai ser utilizado também, né,
dois movimentos, as entradas e as bandeiras, tudo bem? Tanto as entradas quanto as bandeiras, né, vão ser expedições, né, financiadas pelo governo. Então, essas vão ser as entradas. E as financiadas, né, por particulares vão ser as bandeiras, certo? Elas saíam aí, né, da capitania de São Vicente e elas vão ser usadas, né, para irem em busca dos metais preciosos, né? Porque com o tempo, né, o comércio do açúcar, né, aqui da colônia com a Europa, ele vai entrar em crise, certo? Por conta dos holandeses que são expulsos do Nordeste, certo? Eles já tinham conhecimento, vão fazer essa produção de açúcar lá nas Antilhas e esse açúcar produzido nas Antilhas, ele era mais barato, tá? Então, o nosso açúcar, ele acaba perdendo mercado, tudo bem? Então, pessoal, a gente para por aqui, tá? Vocês façam as questões, leiam o começo do capítulo e entendam direitinho, né, o que foram, né, o que são, né, as drogas dos sertões. E na próxima aula nós vamos falar aí, né, sobre os bandeirantes, né, sobre as bandeiras e sobre as entradas, e nós vamos ver, né, que existiram vários tipos de bandeiras, certo? Cada bandeira com o seu objetivo, tudo bem? E essas bandeiras, né, é que vão ajudar também, né, a delimitar as nossas fronteiras, certo? Inclusive passando aqui pela nossa região, certo? Aqui pela região de Jundiaí, tá bom? Aí a gente volta a conversar sobre isso na próxima aula.